Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo especial do PET Enfermagem. Hoje temos a honra de receber a professora Patrícia Mônica, enfermeira obstetra, graduada pela Escola de Enfermagem Venceslau Braz, especialista em saúde pública pela Universidade de São Camilo, mestre em enfermagem pela UFMG, doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP e pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Unifal-MG. Professora, muito obrigada por estar conosco hoje. Professora, para começar então, quais são os principais benefícios do aleitamento materno para a saúde do bebê e para a saúde da mãe que amamenta? Ok, então, para a saúde do bebê, quando a gente fala em benefício, a gente tem que lembrar que a recomendação é o aleitamento materno exclusivo, né? Significa que ele não recebe nenhum outro tipo de alimento, desde quando nasce até completar o sexto mês de vida, nem água, nem chá, nem suco, nada, né? E o que isso tende a realmente fazer? Além de melhorar o crescimento e o desenvolvimento do bebê, porque a gente vai ver que a composição do leite humano é riquíssima e é extremamente específica, não tem em outro tipo de leite, o que ele vai dar como benefício? Ele vai evitar muito a mortalidade infantil, tá? Então, assim, para a gente falar de uma maneira mais clara, a gente tem no leite humano vários tipos de gorduras, de minerais, de vitaminas, enzimas, imunoglobulinas que vão estar protegendo esse bebê contra as doenças. Então, em relação à gordura do leite, para que ela vai servir? Vai servir para o crescimento do bebê, né? Então, ela é muito rica, por quê? Porque ela tem colesterol, né? Esse colesterol e mais os ácidos, que são essenciais de gordura, que a gente chama de ácidos graxos, né? Eles vão ser muito importantes para o desenvolvimento e para a mielinização do cérebro do recém-nascido. Essas gorduras, por exemplo, elas só existem no leite humano. Isso é importante da gente saber, tá? E o que elas vão fazer, essas gorduras? Em quantidades suficientes que elas existem, elas vão ser importantes para a síntese de prostaglandina, que também vai ajudar bastante no crescimento, no desenvolvimento saudável da criança. Além da gordura, a gente tem vários tipos de proteína. Qual que tem a maior concentração? A lactoalbumina, tá? Essa relação aí, né, da proteína com a concentração de caseína, né, que é, vamos dizer assim, é a partícula que a gente consegue ver, né, ela traz como resultado, a cada mamada que o bebê faz, a gente está falando aqui de recém-nascido, né? Então, nós estamos falando de uma capacidade gástrica pequena ao nascer. E à medida que ele vai crescendo, essa capacidade vai aumentando. Então, o que isso traz de benefício? Por que esse leite é tão bom? Porque ele é de fácil digestão. Como é uma proteína específica que tem ali, e é uma gordura também específica, o que vai acontecer? Esse coalho, que a gente chama, que é o restinho que fica no estômago do bebê, ele digere fácil. Por isso que a gente fala, vai então amamentar em livre demanda, porque não tem um horário rígido para a mãe dar o peito, né? E esses flóculos que se fazem ao final, no período vamos dizer assim, de digestão do bebê do leite, ele digere fácil, tá? Por isso, a livre demanda vai significar o quê? Que o bebê ele vai poder mamar várias vezes ao dia. Até que aí, no período de 24 horas, vamos dizer, ele tenha mamado de 8 a 11 vezes na mãe. Isso traz para ele, vamos dizer, uma quantidade de coalho gástrico suficiente para ele dar um intervalinho aí de 3, 4 horas, para ele dormir, para a mãe dormir, para a família dormir, né? Porque a criança está saciada, tá? Então, é extremamente importante. Os aminoácidos que a gente tem no leite humano são praticamente a cistina e a taurina, porque elas são fundamentais para o crescimento do sistema nervoso central, né? Então, principalmente os prematuros, porque eles não têm a capacidade de sintetizar esses ácidos, aminoácidos, então é essencial que ele mame leite humano, tá? Além disso, a gente tem o carboidrato, que seria a lactose, mas assim, gente, existem mais de 30 tipos de açúcar no leite humano. Então, a gente sabe que no colostro tem uma concentração de lactose de 4%, e no leite maduro essa concentração vai para 7%, tá? E isso faz o quê? Faz com que, então, a criança tenha aquele fator líquido, né, que só existe no leite humano, ele faz a limpeza do trato intestinal. Então, quando a criança nasce, ela tem o mecônio. E aí, quando ela começa a mamar o colostro, que vai até o quarto, quinto dia de vida do bebê, esse fator líquido, ele começa a limpar esse trato intestinal. Ao mesmo tempo, quando chega lá para o 7º dia, até o 15º dia, já não é mais colostro. É o leite de transição, que é um leite que tem bastante água, mas tem todo o restante, né? Que vai aí do 4º até o 15º dia.
E o leite maduro, que a gente chama, é depois do 15º dia. Então, é um leite que já está totalmente pronto. Por isso, a importância de livre demanda na alimentação no começo, tá? Em relação a uma mesma mamada, a gente tem o leite do início e o leite do final. O do início, como eu disse, ele é de cada mamada, tá? Ele tem muita água, muitos anticorpos, muitos fatores de nutrição, gorduras e tal. E no final da mamada, ele tem bastante gordura, ele é brancacento, ele é bastante encorpado. É isso que vai trazer a saciedade e vai engordar o bebê. Somando tudo isso, o que você tem? Não tem mortalidade para essa criança. Você diminui muito os riscos de mortalidade infantil, tá? Porque a criança não está exposta à doença diarreica e também não está exposta a infecções respiratórias, que é uma das causas mais prevalentes, né? Então, e para a mãe, né? A mãe, então, o aleitamento materno, ele vai proteger contra câncer de mama, de ovário, de útero, tá? Ele vai proteger também contra uma nova gravidez, né? E ele vai também proteger contra diabetes tipo 2. Se a gente pensar em termos de família, a gente vai ter uma redução de custo, que não deixa de ser um benefício, porque ele está pronto, ele está limpo, ele está perfeito na temperatura ideal, né? E ele também traz um vínculo mãe-filho muito grande, né? Isso é importante e melhora a qualidade de vida da própria família, tá? Então, assim, a ONU, ela propôs os objetivos do desenvolvimento do milênio até 2030. Então, se a gente quer reduzir desigualdade, né, o aleitamento materno ele é extremamente importante para isso. Tá? Então, a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno, eles são essenciais. As mães perguntam sobre a duração, né, o quanto deve aumentar. Tem alguma recomendação específica para o tempo de amamentação? Então, a gente tem recomendação, essa duração pode ser entendida de duas formas. Primeiro, a duração do aleitamento em si. Então, o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e tudo mais. A amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e podendo ser complementada a partir dessa idade, porque aí o leite humano ele não fornece tudo que a criança precisa, né? Mas ela pode amamentar até os 2 anos, tá? E em relação à duração da mamada em si, a cada mamada. Então aí é diferente. Se eu tenho um recém-nascido, se eu tenho um bebê de 3 meses, se eu tenho um bebê de 6 meses. Aí é claro, como eu disse na primeira pergunta, um recém-nascido, a capacidade gástrica, o tempo que ele tem para mamar, tudo isso interfere. Então cada caso ele vai ser orientado de uma forma. Mas existe sim maneiras que a gente pode estar ajudando nessas questões de duração da mamada de acordo com a idade da criança. Uma dificuldade maior, quanto à pega, quanto a várias coisas. Tem alguma forma para que a pega correta seja feita de maneira mais eficaz? Tem. O que a gente ensina muito, né, para a mãe, para o pai, para a avó, para a família inteira, é observar bem a posição que o bebê está no colo da mãe, né? Então ele pode ser na posição tradicional, e temos outras, mas principal e a mais comum é aquela que a mãe está sentada numa cadeira com os pés apoiados no chão e o bebê está em ângulo perfeito aqui com o braço dela, tá? Então barriga com barriga, a criança de frente para o peito. O que a mãe vai observar? A bochecha do bebê. Ela vai ter que estar bem redondinha, não pode ter covinha, não pode fazer barulho na hora de mamar, né? É bonito fazer barulho, mas está errada a pega, certo? Então, o que é uma pega realmente boa? É quando você vê o famoso lábio do peixinho, ou a boca de peixinho. Lábio superior virado para fora, lábio inferior virado para fora também. E o que vai fazer ali o lacre da língua com a mama da mãe é a língua do bebê, tá? Então, existe aquela bochechinha gorda, por quê? Porque aquela gordurinha ela vai fazer uma pressão negativa dentro da boca, que vai dar uma pega correta,
Se a gente está falando de um recém-nascido, que nasceu bem, tudo certo, nasceu a termo, né, que a gente diz, com a gravidez completa, ele vai mamar, mas, novamente, ele não vai mamar muito tempo, até porque o esforço é grande para o recém-nascido, né? Então, na amamentação, a gente usa o seguinte lema, né? Nos 3 primeiros meses de vida, o bebê está aprendendo a mamar e a mãe está aprendendo a amamentar. Então, o apoio da equipe, a maneira como você acolhe essa mãe e esse bebê é extremamente importante, né? Passar essa confiança que ela consegue amamentar e tudo mais. Então, essa pega correta, ela pode ser avaliada, ela pode ser corrigida quando não está perfeito, evitando os traumas. Surgem as fissuras, né, as rachaduras nos mamilos. Qual que é a conduta correta? E é necessário parar de amamentar quando isso acontece? Então, é uma pergunta que não tem como a gente responder de uma vez só, né? É importante a avaliação, né, de uma pessoa que é especialista nisso. Às vezes pode precisar encaminhamento para o médico, dependendo do tipo de trauma, tá? A gente chama de traumas mamilares, que ocorrem por quê? Por pele errada, na maioria das vezes, né? Ou quando você tem aí uma fissura muito grande, ou uma rachadura que vira uma porta de entrada, e aí pode correr o risco de contaminação por bactéria, por fungo. Então, assim, não dá para falar de uma vez tudo, porque cada caso é um caso, mas o que nós recomendamos é sempre passar por um profissional especializado, né? Seja por uma consultora de amamentação, seja por um médico obstetra, tá? Ou um pediatra, ou um enfermeiro obstétrico também, porque esse vai ter condições de avaliar o que está acontecendo. Se é erro de pegas ou se qual é outra coisa, né? Então, assim, de uma maneira geral, é isso, é procurar uma assistência especializada. E para as mães que voltam a trabalhar logo depois dos 6 meses de licença, quais estratégias ajudam a manter o aleitamento exclusivo? Sim. A gente trabalha com 2 coisas. Primeiro, se a mãe quer ser doadora desse leite humano, como a gente falou lá na primeira pergunta, o prematuro, ele não tem capacidade de síntese de várias coisas, né? Por causa do sistema dele que é muito imaturo. Então, o banco de leite humano e os postos de coleta de leite humano, eles trabalham com esse leite doado, tá? Para essa mãe ser doadora de leite humano, além dela ter uma cidadania muito assim, valorizada, ela também se sente uma pessoa muito útil. Porque, na verdade, o banco de leite trabalha com um excedente de produção. Então, eu não vou entrar em especificidade aqui, mas a gente sabe que no início, logo depois que o parto acontece, daí a 5 dias vai ter a arrojadura, que é uma produção imensa desse leite e que o recém-nascido não vai conseguir mamar tudo. Então, isso é uma coisa, ela vai procurar o posto de coleta ou o banco de leite, vai se cadastrar e fazer todas as orientações para ser doadora. No caso da mãe que não vai doar, mas ela quer voltar ao trabalho e ela quer continuar que o leite seja oferecido para o bebê. Então, sim, nós podemos, outra vez, um profissional treinado, orientado, vai orientar qual é a maneira correta, né, de ordenhar esse leite, de estocar esse leite, congelar o leite, armazenar isso na geladeira, que são várias etapas, né? E oferecer também, porque até para oferecer tem uma maneira correta, tá bom? Agora, para finalizar, vamos fazer um jogo rápido e interativo de mitos e verdades. Mito número 1. O leite ele pode ser considerado fraco? É mito. O leite materno não é fraco. De modo algum. Acabei de falar, né, de todas as propriedades que ele tem. Certo. O mito número 2. Quem tem peito pequeno automaticamente produz pouco leite? Não, é mito também. O tamanho da mama, o tipo de bico de peito, nada disso influencia a produção. Número 3. O bebê precisa tomar água ou chá antes dos 6 meses? Mito, não precisa tomar nada, tanto que ele já vem porcionado, como nós dizemos, começo com água, final com gordura, então é perfeito. Certo. O próximo. Se a mãe estiver gripada ou doente com alguma infecção, ela precisa parar de amamentar? É um mito,
né? Inclusive, a gente lembra que na pandemia de Covid foi provado que não passa o Covid pelo leite materno. Então, na questão de um resfriado, de uma gripe, não precisa parar de amamentar. E agora, para finalizar, o estresse ou o nervosismo diminui a produção do leite? Sim, infelizmente, vários sentimentos, como estresse, como nervoso, como cobrança familiar, angústia, depressão, isso pode afetar a produção. Professora, muito obrigada pela sua participação e pelas orientações. E a você que nos acompanha, esperamos que tenham gostado do conteúdo e que tenha esclarecido as dúvidas sobre o aleitamento materno. Sigam as nossas redes sociais, curtam esse vídeo e compartilhem com um amigo. Até a próxima!